Bom, então nós vamos começar com o conceito intuitivo do que vem a ser conjunto, tá? Conjunto é sinônimo de agrupamento, de coleção, classe e etc. E os objetos que constituem determinado conjunto são chamados de elementos. E para fazermos referência a esses elementos desse conjunto, nós vamos usar esse símbolo aqui, o símbolo de pertence. E caso um objeto, um elemento não faça parte desse conjunto, nós vamos usar esse outro símbolo aqui de não pertence. Então, por exemplo, se P é o conjunto dos números pares, a gente diz que 2 pertence a P, porque 2 é par, 3 não pertence a P, porque 3 é ímpar. Tem três maneiras de representarmos um conjunto. Através da enumeração dos seus elementos, a gente discrimina todos os elementos desse conjunto através de um par de chaves, né? A gente denomina esse conjunto através de uma letra maiúscula, como por exemplo A, e entre as chaves colocamos todos os elementos do conjunto. Mas observe que essa maneira aí ela tem um inconveniente, né? Se o conjunto for muito grande, ou até mesmo infinito, um conjunto que tem infinitos elementos, essa representação fica impossível de ser feita. Então tem uma outra maneira que é através de uma propriedade que satisfaz a todos os elementos do conjunto, como por exemplo eu digo que A é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é maior que 3 e x é menor do que 11. Nesse caso eu não precisei discriminar todos os elementos do conjunto. Eu fiz isso através de uma propriedade. Qual propriedade? Ser maior que 3 e menor que 11. Assim como eu poderia dizer também que A é o B, né, é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x é primo, ou que x é par, x é ímpar. Então tem várias maneiras de representar conjuntos através de uma propriedade. E a terceira maneira é a maneira geométrica, que é através do diagrama de Venn. A gente faz um círculo ou uma elipse e identificamos essa elipse como um conjunto qualquer ou uma classe, como por exemplo mamíferos, mulheres, homens, políticos e etc. Dois conceitos importantes aqui da teoria de conjuntos é o conceito de conjunto vazio. Conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elemento algum e é representado por esse círculo cortado ou por um par de chaves sem nada dentro. Igualdade de conjunto, dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos, tá? É importante aqui frisar o seguinte, quando representamos dois conjuntos através da enumeração dos elementos, através de chaves, a ordem com que esses elementos são dispostos entre as chaves não importa, tá? Então veja bem, esse conjunto aqui formado pelos elementos A, B e C, A, C e B, e B, C e A, eles têm os mesmos elementos, portanto eles são iguais. Inclusive, se eu acrescentar aqui mais os elementos aqui, mais um elemento B aqui, mais um elemento C, ou seja, os mesmos elementos que já tem no conjunto, eles continuam sendo iguais. Esse conjunto aqui ele não tem 5 elementos, ele tem 3 elementos. O B que está repetindo e o C que está repetindo é contado uma vez só, tá? Outro conceito, ainda dentro dos conceitos iniciais da teoria de conjunto, é o que vem a ser subconjunto de um conjunto, tá? Se todos os elementos de um conjunto pertencem a um outro conjunto, a gente diz que esse primeiro conjunto é subconjunto do segundo conjunto. Ou seja, se A está contido em B, veja a representação, isso significa que todos os elementos de A pertencem também a B. A gente lê aqui A está contido em B. Ou então B contém A. Olha o símbolo aqui, B contém A. Você lendo de trás para frente, A está contido em B. Tá? Então, se todos os elementos de um conjunto, se todos os elementos de A pertencem a B, a gente diz que A está contido em B, ou que B contém A, ou ainda que A é parte de B. Veja a representação na forma do diagrama de Venn, né? O A contido em B.
E aqui também tem uma observação importante, 3 observações, na verdade são consequências dessa definição. Todo conjunto está contido nele mesmo. Olha, isso é uma consequência óbvia dessa definição, porque todos os elementos de A pertencem a ele mesmo, pertencem a A. Então, se todos os elementos de A pertencem a A, então A está contido em A. Todo conjunto está contido nele mesmo. A segunda diz o seguinte: o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Olha, veja por quê. Se o conjunto vazio não estiver contido em um determinado conjunto, por exemplo, se o conjunto vazio não estiver contido em A, significa que ele tem pelo menos um elemento que não está em A. Olha, mas isso não pode ocorrer, porque o conjunto vazio não tem elemento. Então, ele não pode conter um elemento que não esteja no conjunto A. Então, o vazio tem que estar contido em qualquer conjunto. Aliás, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. E a terceira consequência dessa definição de subconjuntos é que se A está contido em B e B está contido em A, isso só vai acontecer se A for igual a B. Se todos os elementos de A são elementos de B e todos os elementos de B são elementos de A, é porque A é igual a B. Ok? Agora, nós vamos entrar na parte mais importante aqui dessa teoria de conjunto, que são as operações com conjunto. São 3 operações. A primeira é a união, cujo conceito é o seguinte: ó, A união B, essa operação chamada união, significa o conjunto formado por todos os elementos x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Esse ou aqui, ele tem um sentido inclusive aqui, tá? Ou seja, se eu digo que um determinado elemento pertence à união de A com B, ele pode pertencer a A, pode pertencer a B ou pode pertencer aos dois. No caso de 3 conjuntos, A união B união C é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A, ou x pertence a B, ou x pertence a C. É importante você saber identificar aqui no diagrama de Venn qual região representa cada uma dessas operações. Então, no caso da união aqui de 2 conjuntos, a união vai representar essas 3 regiões aqui. Olha. Pertence a A, né? O elemento pode pertencer somente a A, ou somente a B, ou aos dois. Então, se pedir para identificar a região que representa a união de A com B, você tem que achurar toda essa parte aqui, todos os 2 conjuntos. No caso de 3 conjuntos, A união B vai representar todas essas regiões aqui. Ó. Ok? A outra operação é a interseção, cuja notação é essa aqui, esse símbolo aqui de interseção. E a interseção AB é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B. Então, ele tem que pertencer aos 2 conjuntos simultaneamente. No caso de 3 conjuntos, A interseção B interseção C é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x pertence a B e x pertence a C. E no diagrama de Venn, a região que representa a interseção de 2 conjuntos é essa região aqui. São os elementos que pertencem simultaneamente a A e a B. No caso de 3 conjuntos, essa região aqui é que pertence aos 3 conjuntos simultaneamente. Ok? E uma observação aqui: se a interseção de 2 conjuntos for o conjunto vazio, se eles não têm elemento comum, então eles são chamados de disjuntos. Tá? São 2 conjuntos separados, não tem interseção. E a última operação aqui é a diferença de 2 conjuntos. A menos B é o conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. São os elementos que pertencem ao conjunto A,
mas não pertence ao conjunto B. No diagrama, qual região vai representar essa diferença aí? Qual dessas regiões aqui representa os elementos que estão em A, pertence a A e não pertence a B? Essa aqui. Pertence a A, mas não pertence a B. Se for B menos A, seria essa região aqui. Pertence a B, mas não pertence a A. E um caso particular aqui da diferença é uma operação chamada complementar de B em relação a A. Mas essa operação só existe quando um conjunto está contido no outro. Então, se B está contido em A, a diferença A menos B é chamada de complementar. Complementar de B em relação a A. É o que falta ao conjunto B, os elementos de B, para ficar igual ao conjunto A, para completar o conjunto A. Tá? A gente indica o complementar através dessa notação aqui. Ok? Então tá aí a parte inicial da teoria de conjuntos. Agora, no próximo vídeo, aí, nós vamos dar alguns exemplos recorrentes a respeito dessa teoria. Ok? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.